Ele está concentrado em documentos quando a voz fina e curiosa de Isadora quebra o clima sério. Com um sorriso inocente, ela puxa levemente a gravata dele e pergunta, com naturalidade desarmante: "Você trabalha muito, papaizinho?" Adelino congela por um segundo. Sorri sem saber como reagir e pergunta de onde você tirou isso. Isadora responde sem pensar: "Porque você cuida da mamãe e sempre olha para mim com carinho." Vanusa, parada à porta, tentando conter a emoção enquanto percebe que a filha foi longe demais. "Adelino, ela não costuma falar isso", diz Vanusa em voz baixa, tentando sorrir, enquanto se aproxima devagar. "Tudo bem", ele responde, ainda olhando para Isadora. Algumas palavras chegam antes da explicação. A menina segura firme a gravata dele e completa, sem perceber o peso do momento: "Eu gosto quando você olha para mim como se eu fosse importante." O silêncio toma o ambiente por alguns segundos. Vanusa respira fundo, os olhos marejados, e diz quase como um desabafo: "Às vezes, a gente passa a vida inteira tentando esconder vazios, e eles acabam falando sozinhos." Adelino engole seco, toca de leve a mão de Isadora e responde com calma: "Talvez alguns encontros não sejam acaso, talvez sejam resposta. Mamãe, ele pode ficar aqui comigo um pouquinho?" Isadora pergunta baixinho, ainda segurando a gravata de Adelino, com os olhos brilhando de confiança. Vanusa tenta responder, mas a voz falha. Ela vira o rosto por um instante, respira fundo e sussurra: "Filha, você não sabe o quanto isso machuca." E cura ao mesmo tempo. Adelino sente o peito apertar. Ele se agacha, olha nos olhos da menina e diz com cuidado: "Isadora, você sabe por que me chama assim?" Ela sorri, simples, como quem diz algo óbvio: "Porque quando eu fico perto de você, meu coração fica quentinho, igual quando todo mundo diz que é com o pai." Vanusa não consegue mais conter as lágrimas. Ela nunca disse isso para ninguém. Confessa com a voz quebrada. Adelino fecha os olhos por um segundo, luta contra a emoção e responde em um fio de voz. Tem sentimentos que não pedem permissão. Eles só encontram lugar. Quando Adelino Ferreira, empresário de 43 anos que comandava uma das maiores construtoras de mansões de alto padrão do país, ouviu uma voz infantil chamá-lo de papaizinho dentro do seu escritório particular, ele sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Como uma menina de 6 anos que ele mal conhecia, conseguiu atravessar todas as barreiras da sua vida corporativa e tocar em uma ferida que ele escondia há décadas. Por que aquela empregada de uniforme verde e avental branco, que ganhava apenas R$ 2.400 por mês limpando sua mansão, guardava nos olhos um segredo tão profundo que faria um homem poderoso questionar tudo o que construiu? Esta é a história de Vanusa Almeida, a mulher que trabalhou em silêncio por 3 anos na casa de um milionário, e da filha que ousou chamar de pai um homem que nunca pensou que poderia ser amado de verdade. Em apenas 18 meses, uma simples pergunta infantil transformaria um império de concreto em um lar cheio de vida, provando que existem laços mais fortes que o sangue e fortunas que o dinheiro jamais poderá comprar. Comente abaixo de onde está assistindo. Adoro saber até onde nossas histórias chegam. Adelino estava concentrado em documentos sobre o novo projeto de investimento imobiliário que poderia render à sua construtora mais de 20 milhões em lucro, quando sentiu algo puxar levemente sua gravata italiana de seda. Ele ergueu os olhos do contrato de financiamento imobiliário e encontrou 2 olhos castanhos enormes olhando para ele com curiosidade infantil. Isadora segurava a ponta da gravata azul marinho com os dedos pequenos, a cabeça inclinada para o lado, os cabelos castanhos lisos caindo sobre os ombros magros. "Você trabalha muito, papaizinho?" A voz saiu tão naturalmente, tão cheia de inocência, que Adelino sentiu como se alguém tivesse apertado seu peito com força. Ele piscou várias vezes, tentando processar o que tinha acabado de ouvir. Seus dedos soltaram a caneta cara que segurava, e ela rolou sobre os papéis espalhados na mesa de mogno maciço. "O que você disse?" Adelino conseguiu perguntar, a voz saindo mais fraca do que pretendia.
Isadora sorriu, aquele sorriso que crianças de 6 anos têm quando acham que disseram algo completamente normal. Perguntei se você trabalha muito. A mamãe disse que você fica aqui até tarde todos os dias. Adelino sentiu a garganta apertar. Não era a pergunta sobre o trabalho que o havia atingido como um soco no estômago. Era a outra palavra. Aquela palavra que ele nunca havia escutado direcionada a ele em toda a sua vida. Isadora. A voz de Vanussa veio da porta carregada de constrangimento e urgência. Filha, sai daí agora. Desculpa, doutor Adelino. Eu só vim buscar a bandeja do café e ela... Não precisa se desculpar. Adelino levantou a mão, interrompendo-a, mas seus olhos permaneceram fixos na menina. Havia algo naquele rostinho que o deixava completamente desarmado. Isadora, vem cá. Senta aqui. Ele bateu de leve na cadeira de couro ao lado da sua mesa. Vanussa deu um passo à frente, claramente dividida entre obedecer seu patrão e proteger a filha de qualquer constrangimento. Doutor, ela não vai incomodar mais, eu prometo. Isadora, vem com a mamãe agora. Vanussa, está tudo bem. Adelino olhou para a empregada pela primeira vez com real atenção. Ela tinha 38 anos. Ele sabia pelo currículo arquivado no RH, mas parecia carregar o peso de muito mais tempo nos ombros curvados. O uniforme verde estava impecável, o avental branco sem uma única mancha, os cabelos loiros presos em um coque simples. Por favor, deixa ela ficar só um minutinho. Eu quero perguntar uma coisa. Vanussa mordeu o lábio inferior, suas mãos apertando a bandeja vazia contra o peito. Ela assentiu devagar e ficou parada na porta, como uma sentinela pronta para intervir ao primeiro sinal de problema. Isadora subiu na cadeira alta com a ajuda de Adelino, suas perninhas balançando no ar, os sapatos cor-de-rosa com luzes que piscavam a cada movimento. Ela olhou ao redor do escritório com aquela admiração que só crianças conseguem ter por coisas simples. Isadora, posso te fazer uma pergunta? Adelino se abaixou um pouco para ficar na altura dos olhos dela. Pode? Ela respondeu animada, como se estivesse prestes a participar de uma brincadeira. Por que você me chamou daquele jeito? De papaizinho? A menina inclinou a cabeça, genuinamente confusa com a pergunta. Porque você é, né? Adelino sentiu o coração acelerar. Ele olhou rapidamente para Vanussa, que tinha os olhos arregalados e a boca entreaberta, claramente tão chocada quanto ele. Isadora, filha, o doutor Adelino não é seu pai. Vanussa disse isso com a voz trêmula, dando um passo à frente. A gente já conversou sobre isso, lembra? Eu sei, mamãe. Isadora balançou as pernas, fazendo as luzes dos sapatos piscarem mais rápido. Mas ele cuida da gente, né? Ele deixa você trabalhar aqui, paga nosso dinheiro e sempre olha para mim com carinho quando me vê. Isso não é o que papais fazem? O silêncio que caiu sobre o escritório foi tão denso que Adelino podia ouvir o próprio coração batendo nos ouvidos. Ele olhou para a menina, para aquele rostinho inocente que acabara de expor uma verdade que ele nem sabia que existia dentro dele. Quem te ensinou isso? Adelino perguntou baixinho, a voz saindo rouca. Ninguém ensinou. Eu só sei. Isadora deu de ombros. A Júlia da escola diz que pai é quem cuida, não quem some. O pai dela sumiu, igual o meu. Mas ela ganhou um pai novo que escolheu cuidar dela. Então eu pensei, você escolheu cuidar da mamãe quando deu o trabalho para ela. E cuida de mim também, porque sem o dinheiro daqui, a gente não ia ter onde morar. Adelino precisou desviar o olhar. Aquela criança de 6 anos tinha acabado de desmontar todas as paredes que ele havia construído ao redor do coração durante 43 anos de vida. Ele olhou para a Vanussa, que tinha lágrimas escorrendo silenciosamente pelo rosto, uma das mãos tapando a boca para conter o choro. Isadora, vem cá. Vanussa estendeu a mão, a voz quebrada. Vamos deixar o doutor Adelino trabalhar. Mas eu não terminei de conversar com ele. Isadora protestou, cruzando os bracinhos magros. Vanussa, espera. Adelino se levantou da cadeira executiva, suas pernas bambas. Ele caminhou até a janela enorme que dava vista para o jardim, onde a piscina refletia o sol da tarde. Respirou fundo 3 vezes antes de conseguir falar.
Isadora tem razão em uma coisa. Doutor? Vanusa limpou as lágrimas rapidamente com as costas da mão. Adelino se virou para encará-las. Pela primeira vez em anos, ele se permitiu sentir algo além da obsessão pelo trabalho, pelo lucro, pela gestão empresarial que consumia cada segundo do seu dia. Ela tem razão quando diz que eu cuido de vocês. Não da forma que ela pensa, claro, mas... Ele passou a mão pelo cabelo grisalho nas têmporas. Vanusa, em 3 anos você nunca me pediu nada. Nunca chegou atrasada, nunca faltou um dia. Você trabalha mais do que qualquer pessoa nesta casa, e eu sei que é porque precisa sustentar sua filha sozinha. Vanusa abaixou o olhar para o chão de madeira polida. Eu só faço meu trabalho, doutor. Não? Adelino balançou a cabeça. Você faz muito mais que isso. Você transformou esta casa em um lar, mesmo que seja o lar de outra pessoa, e eu nunca agradeci por isso. Não precisa agradecer, doutor. É meu emprego. Mas Isadora não é seu emprego. Adelino apontou para a menina, que os observava com atenção, tentando entender a conversa dos adultos. E mesmo assim, quantas vezes eu vi você trazer ela aqui depois da escola porque não tinha com quem deixar? Quantas vezes ela ficou sentada na cozinha fazendo o dever de casa, enquanto você terminava de limpar a casa inteira? Vanusa mordeu o lábio com mais força, lutando contra as lágrimas que ameaçavam cair novamente. Eu não tinha escolha, doutor. Minha mãe morreu ano passado. Ela era quem cuidava da Isadora enquanto eu trabalhava. Depois disso, não tive como pagar ninguém. Pensei em pedir demissão, mas o senhor foi gentil em deixar ela vir comigo. Eu não incomodo, juro. Ela fica quietinha e... Vanusa, para. Adelino ergueu a mão novamente. Não estou reclamando. Estou tentando te dizer que eu reparei. Em tudo. Eu vi você dividindo seu almoço com ela porque trouxe só uma marmita. Vi você trabalhando em silêncio enquanto ela dormia no sofá da sala de estar. Vi você ensinar ela a ler usando os livros da biblioteca daqui. Desculpa, doutor. Eu não devia ter deixado ela mexer nos seus livros. Eu sempre coloco tudo de volta no lugar certinho. Prometo que... Vanusa! Adelino elevou a voz, não com raiva, mas com urgência. Pelo amor de Deus, para de se desculpar. Eu não estou bravo, eu estou tentando te dizer que eu vi tudo isso e fingi que não via. Porque era mais fácil ignorar do que admitir que tem 2 pessoas morando na minha casa que eu nunca realmente enxerguei. O silêncio voltou a tomar conta do escritório. Isadora olhava de um adulto para o outro, seus olhos grandes tentando decifrar toda aquela emoção que preenchia o ar. O senhor enxerga sim? A voz de Isadora saiu pequena, mas firme. Quando eu olho para você, você sempre olha de volta. E sorri, mesmo que seja só um pouquinho. Adelino sentiu algo quebrar dentro do peito. Ele se aproximou da mesa e se ajoelhou na frente da cadeira onde Isadora estava sentada, ficando na mesma altura da menina. Isadora? Você sabe o que é um pai de verdade? Ele perguntou, a voz cuidadosa. A menina pensou por um momento, mordendo o lábio inferior exatamente como a mãe fazia. É alguém que segura a mão quando dá medo. É quem ensina coisas. É quem fica perto mesmo quando está cansado. Ela contou nos dedos pequenos. A professora falou isso na aula quando a gente fez desenho para o Dia dos Pais. E você fez algum desenho? Adelino sentiu o nó na garganta apertar. Isadora balançou a cabeça negativamente, os cabelos lisos balançando junto. Não fiz. Não tenho pai para dar o desenho. Isadora, por favor, vamos embora. Vanusa se aproximou, estendendo a mão para a filha. Desculpa, doutor Adelino, Você conheceu o pai dela? Adelino perguntou de repente, ainda olhando para Isadora, mas dirigindo a pergunta para Vanusa. Vanusa congelou, a mão ainda estendida no ar. Doutor, isso não é assunto para... Conheceu? Adelino insistiu, agora virando o rosto para encará-la. Vanusa engoliu em seco, seus dedos tremendo levemente. Conheci. Namoramos por 2 anos. Quando descobri que estava grávida, ele sumiu. Nunca mais apareceu. Nunca quis saber dela, nunca deu 1 centavo de pensão. Eu tentei procurar ele, mas descobri que tinha dado nome falso para mim o tempo todo. Mamãe... Isadora estendeu a mão para tocar o braço da mãe. Está tudo bem, filha.
Vanussa forçou um sorriso, limpando as lágrimas rapidamente. Isso foi há muito tempo. 7 anos atrás. Adelino disse, fazendo as contas mentalmente. Você tinha 31 anos. Estava trabalhando onde? Numa lanchonete. Era garçonete. Mas quando a Isadora nasceu, não consegui mais manter o emprego. Bebê precisa de muita atenção. Não tinha horário fixo para nada. Ela chorava muito. Ficava doente. Vanussa respirou fundo. Fiquei 2 anos sem trabalho fixo, fazendo bicos, limpeza pesada, qualquer coisa para sobreviver. Minha mãe me ajudava, mas ela era aposentada, ganhava um salário mínimo. Quando vi o anúncio para o emprego aqui, achei que era mentira. Emprego com carteira assinada, salário fixo, 13º, férias. Parecia bom demais. E era. Adelino se levantou, voltando para trás da mesa. Ele abriu uma gaveta e pegou uma pasta antiga. Aqui, seu currículo da época. Vanussa arregalou os olhos ao ver o documento que Adelino colocou sobre a mesa. O senhor guardou isso tudo? Eu guardo tudo relacionado aos funcionários. Adelino abriu a pasta, seus olhos percorrendo as informações escritas à mão em letra caprichada. Vanussa Almeida, 35 anos na época, ensino médio completo, experiência como garçonete, babá, diarista, uma filha de 3 anos, estado civil, solteira, referências. Ele pausou, franzindo a testa. Você colocou seu antigo patrão como referência, mas quando liguei para confirmar, ele disse que você era problemática, faltava muito, era desorganizada. Vanussa abaixou a cabeça, as bochechas corando de vergonha. Ele mentiu, eu sei, mas na época eu não sabia. Adelino continuou, sua voz ficando mais séria. Mesmo assim, eu te contratei. Sabe por quê? Vanussa balançou a cabeça, sem conseguir falar. Porque quando você entrou neste escritório para a entrevista, você não chorou pedindo pelo emprego. Você não inventou desculpas. Você olhou nos meus olhos e disse: eu preciso deste trabalho porque tenho uma filha para sustentar e vou fazer tudo perfeitamente bem porque não posso me dar ao luxo de perder mais uma chance. Adelino fechou a pasta. E eu acreditei. Não pelas suas qualificações no papel, mas pelo jeito que você falou da sua filha. Vi que você era uma mãe que lutava, não uma funcionária procurando emprego fácil. Eu não sabia. Vanussa sussurrou, as lágrimas agora caindo livremente. Eu não sabia que o senhor tinha me dado chance por isso. E você provou que eu estava certo. Em 3 anos nunca me decepcionou, nem uma vez. Isadora pulou da cadeira e correu até a mãe, abraçando suas pernas. Não chora, mamãe. Você é a melhor do mundo. Vanussa se abaixou e abraçou a filha com força, escondendo o rosto nos cabelos da menina. Adelino observou aquela cena e sentiu algo que não sentia há décadas. Inveja. Não inveja no sentido ruim, mas aquela sensação de ver algo tão puro, tão verdadeiro, e perceber que nunca teve isso na própria vida. Vanussa, posso te fazer uma pergunta pessoal? Adelino esperou ela se recompor e olhar para ele. Pode, doutor. Por que você nunca casou? Nunca teve outro relacionamento depois do pai da Isadora? Vanussa limpou o rosto com as mãos, tentando recuperar a compostura. Tive algumas chances, sim, mas sempre aparecia um problema. Ou o cara não queria criança de outro, ou achava que eu devia colocar a Isadora num internato para ter mais tempo livre, ou... Ela respirou fundo. Ou simplesmente sumia quando descobria que eu era mãe solteira. Cansei de tentar. Decidi que era melhor ficar sozinha e cuidar bem da minha filha do que me arriscar de novo. Você tem quantos anos agora? Adelino perguntou. 38, doutor. E nunca pensou em fazer faculdade? Estudar algo? Você escreveu no currículo que sempre quis fazer psicologia. Vanussa deu uma risada amarga. Doutor, com todo respeito, faculdade custa caro. Mesmo as federais têm livros para comprar, transporte, tempo que não posso trabalhar, e eu mal consigo pagar aluguel, comida e a escola da Isadora. Faculdade é luxo para quem pode. Para mim, é sonho. Adelino tamboreou os dedos na mesa de mogno, pensativo. E se não fosse sonho? E se fosse possível? Vanussa franziu a testa, confusa. Não entendi, doutor. A empresa tem um programa de capacitação dos funcionários.
É uma parceria com uma faculdade particular. A gente paga 50% da mensalidade para funcionários que querem estudar. Você não sabia disso. Vanusa arregalou os olhos. Sabia, mas... Doutor, esse programa é para gerentes, supervisores, pessoas importantes. Não é para empregada doméstica. Diz onde que não é. Adelino pegou o telefone interno. Márcia, você pode subir aqui 1 minuto e trazer o regulamento do programa de capacitação? Doutor, não precisa, sério. Vanusa tentou protestar. Precisa sim. Adelino desligou o telefone e olhou para ela com firmeza. Vanusa, você trabalha nesta casa há 3 anos. Você faz parte da minha empresa, mesmo que seu trabalho seja aqui na minha residência. Se o programa é para funcionários, você se qualifica. Fim da discussão. Isadora puxou a saia do uniforme da mãe. Mamãe, o que é capacitação? É quando a pessoa estuda para ficar mais inteligente, filha. Mas você já é inteligente. Isadora protestou indignada. Adelino sorriu pela primeira vez desde que a conversa havia começado. Era um sorriso pequeno, mas genuíno. Ela tem razão. Você já é inteligente, Vanusa. Mas inteligência precisa de oportunidade para brilhar. A porta se abriu e Márcia, a secretária de Adelino, entrou com uma pasta. Aqui está, senhor Ferreira. O regulamento do programa de capacitação e a lista de cursos disponíveis pela parceria com a universidade. Obrigado, Márcia. Adelino pegou os documentos e dispensou a secretária com um aceno de mão. Ele folheou os papéis até encontrar o que procurava. Aqui. Psicologia está na lista dos cursos disponíveis. A faculdade fica a 40 minutos daqui. As aulas são noturnas, 3 vezes por semana. Vanusa olhou para os papéis como se estivesse vendo um milagre impossível. Doutor, eu não posso. Quem vai cuidar da Isadora 3 noites por semana? Eu não tenho ninguém, minha mãe morreu, não tenho irmãos, e pagar babá com o que sobra do meu salário é impossível. Adelino fechou a pasta com um estalo seco. Isadora fica aqui comigo. O silêncio que se seguiu foi tão completo que parecia que até o tempo havia parado. Vanusa e Isadora olharam para Adelino como se ele tivesse falado em outro idioma. O que o senhor disse? Vanusa murmurou, sem acreditar no que tinha ouvido. Você ouviu bem. Nos dias que você tiver aula, Isadora fica aqui comigo. Ela pode fazer o dever de casa no escritório, pode assistir televisão na sala, pode fazer o que quiser. Eu estou aqui de qualquer jeito, trabalhando até tarde. Não vai fazer diferença. Doutor, isso é loucura. O senhor não pode cuidar de uma criança. O senhor tem reuniões, compromissos, trabalho importante. Vanusa. Adelino se levantou e caminhou até ela, parando a meio metro de distância. Há 10 minutos atrás, sua filha me chamou de pai. E sabe o que foi a coisa mais assustadora dessa situação? Vanusa balançou a cabeça, os olhos marejados. Foi perceber que eu gostei. Gostei de imaginar como seria ser chamado assim de verdade. Gostei de pensar que alguém neste mundo poderia me ver não como o empresário rico, não como o dono da construtora, mas como alguém que cuida. Adelino respirou fundo, sua voz ficando mais baixa. Eu tenho 43 anos, Vanusa. Nunca me casei, nunca tive filhos e até hoje nunca me importei com isso. Mas hoje, ouvindo Isadora falar daquele jeito tão natural, tão inocente, percebi que passei 43 anos construindo um império de concreto e esqueci de construir algo que realmente importasse. Doutor, o senhor não me deve nada. Eu sei, mas talvez vocês duas tenham algo a me ensinar. Talvez eu precise mais de vocês do que vocês de mim. Adelino olhou para Isadora, que o observava com aqueles olhos grandes, cheios de curiosidade. Isadora, você gostaria de ficar aqui comigo algumas noites enquanto sua mãe estuda? A menina assentiu com tanto entusiasmo que os cabelos balançaram. Posso trazer meus brinquedos? Pode trazer tudo o que quiser. E posso assistir desenho na televisão grande da sala? Pode. E você vai me ensinar coisas importantes, igual o pai faz? Adelino sentiu o coração apertar novamente. Mas dessa vez não era dor. Era algo diferente, algo quente. Vou ensinar tudo o que eu souber. Isadora soltou a mão da mãe e correu até Adelino, abraçando suas pernas com força.
Então você vai ser meu papaizinho mesmo. Adelino olhou para Vanusa por cima da cabeça da menina. Ela tinha as mãos no rosto, chorando em silêncio. Mas agora eram lágrimas diferentes. Eram lágrimas de alívio, de esperança, de algo que ela não ousava nomear. Vanusa, isso só funciona se você aceitar. Adelino disse, colocando a mão no topo da cabeça de Isadora com cuidado, como se estivesse tocando algo extremamente precioso e frágil. Eu não vou impor nada, mas se você topar, vou fazer minha parte. Vou cuidar dela como se fosse minha responsabilidade. Por quê? Vanusa finalmente conseguiu perguntar, a voz quebrada. Por que o Senhor faria isso por nós? A gente não é nada para o Senhor. Somos só. Você não é só nada, Vanusa. Adelino interrompeu, sua voz saindo mais alta do que pretendia. Isadora olhou para cima, assustada, e ele rapidamente suavizou o tom. Desculpa, não queria gritar, mas você precisa parar de se diminuir. Você não é só empregada. Você é uma mãe guerreira que cria uma criança incrível sozinha enquanto trabalha de sol a sol. Você é uma mulher que podia ter desistido 1000 vezes, mas não desistiu. E sua filha acabou de me ensinar mais sobre humanidade em 10 minutos do que eu aprendi em 43 anos de vida. Vanusa cobriu o rosto com as mãos, os ombros tremendo com o choro que não conseguia mais conter. Isadora soltou Adelino e correu para sua mãe, abraçando-a pela cintura. Mamãe, não chora. Você sempre diz que chorar é quando a gente está triste, mas você está feliz, né? Eu sei que você está feliz porque o sorriso está escondido atrás das lágrimas. Adelino sentiu um nó na garganta. Aquela menina tinha apenas 6 anos, mas falava com uma sabedoria que adultos levavam a vida inteira para desenvolver. Vanusa. Ele esperou ela levantar o rosto, os olhos vermelhos e inchados. Você não precisa me responder agora. Pensa com calma. Conversa com a Isadora e me dá uma resposta quando se sentir pronta. Mas eu estou fazendo essa oferta de coração. Não por pena, não por obrigação, mas porque acho que todos nós 3 precisamos disso. De jeitos diferentes, mas precisamos. Vanusa assentiu devagar, ainda tentando processar tudo o que tinha acontecido nos últimos minutos. Eu vou pensar, doutor. É muita coisa de uma vez só. Eu entendo. Pode ir, fica tranquila. E Vanusa? Sim, doutor. Obrigado. Vanusa piscou, confusa. Obrigado pelo quê? Por deixar sua filha entrar no meu escritório hoje. Por não ter corrido com ela antes que ela falasse aquilo. Por me dar a chance de sentir o que eu nunca pensei que fosse sentir. Vanusa não respondeu. Ela apenas segurou a mão de Isadora e saiu do escritório em silêncio, fechando a porta suavemente atrás de si. Adelino ficou parado ali, no meio do escritório luxuoso, cercado por móveis caros, diplomas emoldurados nas paredes, troféus de realizações empresariais nas prateleiras. Tinha tudo que o dinheiro podia comprar. Mas até aquela tarde, não sabia que existia algo que não tinha preço. A possibilidade de ser importante para alguém de verdade. Ele voltou para a mesa e olhou para os documentos do projeto de investimento que estava analisando antes da interrupção. Números, projeções, análises de risco, taxas de retorno. Tudo aquilo que sempre fez seu coração bater mais rápido agora parecia vazio, sem sentido. Pela primeira vez em 20 anos de carreira, Adelino Ferreira fechou os documentos antes de terminar a análise e saiu do escritório. Tinha algo mais importante para fazer. Ele encontrou Vanusa na cozinha, guardando os utensílios que havia usado para preparar o café da tarde. Isadora estava sentada na mesinha pequena no canto, com lápis de cor espalhados e um caderno de desenho aberto. Vanusa, posso falar com você 1 minuto? Adelino parou na porta da cozinha, esperando permissão para entrar. Ela se virou surpresa. Pela primeira vez nos 3 anos trabalhando ali, via o patrão entrando na cozinha. Claro, doutor, aconteceu algo? Adelino entrou e se sentou numa das cadeiras ao redor da mesa de jantar. Fez um gesto para que ela se sentasse também. Senta, por favor, não precisa ficar de pé. Vanusa hesitou, olhando para o relógio na parede. Doutor, ainda falta limpar o banheiro da suíte master e passar aspirador na sala. Hoje você termina mais cedo.
Senta aqui. Vanusa obedeceu, desconfortável em sentar na mesma mesa que o patrão. Ela manteve as mãos no colo, os ombros rígidos. Você me conhece bem? Adelino perguntou de repente. Vanusa piscou, desarmada pela pergunta. Como assim, doutor? Depois de 3 anos trabalhando aqui, limpando minha casa, lavando minhas roupas, preparando minhas refeições, você acha que me conhece? Vanusa pensou por um momento, escolhendo as palavras com cuidado. Acho que conheço algumas coisas, sim. O senhor acorda às 5:30 da manhã todos os dias. Toma café preto sem açúcar. Não gosta de comida temperada demais. Trabalha até meia-noite, às vezes mais. Não recebe visitas. Não tem fotos de família pela casa. Usa sempre terno azul ou cinza. Lê muito, especialmente livros sobre gestão empresarial e finanças. E? Adelino incentivou quando ela pausou. E parece muito sozinho. Vanusa disse baixinho, quase se arrependendo das palavras assim que saíram. Adelino não pareceu ofendido. Pelo contrário, ele assentiu devagar. Você está certa, eu sou sozinho. Mas não por falta de opção. Foi escolha. Escolha, doutor? Quando eu tinha 23 anos, recém-formado em engenharia civil, eu tinha uma namorada, Vânia. A gente namorou 5 anos, desde o colegial. Ela era tudo pra mim. Inteligente, bonita, divertida. Vinha de família simples, igual eu. A gente tinha planos. Casar, ter filhos, construir uma vida juntos. Vanusa ouviu em silêncio, seus olhos fixos no patrão, vendo-o de um jeito completamente novo. Mas eu era ambicioso. Queria crescer rápido, fazer sucesso, ganhar dinheiro. Então aceitei um emprego numa construtora grande, mas que exigia viagens constantes. Ficava semanas fora, às vezes meses. Vânia aguentou por 2 anos. Depois me deu um ultimato. Ou eu escolhia entre a carreira ou ela. E o senhor escolheu a carreira. Vanusa murmurou, já sabendo a resposta. Escolhi. Achei que estava fazendo a coisa certa. Achei que ela ia entender, que ia esperar, que quando eu tivesse dinheiro suficiente a gente podia retomar os planos. Mas... Adelino pausou, a voz ficando mais pesada. Mas 1 ano depois descobri que ela tinha se casado com outro cara. Um professor de história ganhava mixaria, mas estava presente todos os dias. E eu percebi que tinha perdido não só a mulher que amava, mas a chance de ter a família que sempre quis. Sinto muito, doutor. Não sinta? Foi culpa minha. Mas a partir daquele dia, eu decidi que nunca mais ia deixar ninguém entrar. Porque doía demais perder. Então mergulhei no trabalho. Construí minha própria construtora do zero. Trabalhei 18 horas por dia, todos os dias. Fiz investimentos inteligentes, comprei imóveis, expandi os negócios. Em 20 anos, construí um império. Adelino olhou ao redor da cozinha espaçosa, com eletrodomésticos de última geração e acabamentos de luxo. E comprei esta mansão. 4 suítes, piscina aquecida, home theater, jardim com sistema de irrigação automatizado, energia solar residencial, tudo que o dinheiro pode comprar. Mas nunca tive com quem dividir. Nunca tive motivo para realmente aproveitar. Isadora, que estava desenhando em silêncio, levantou a cabeça. Tio Adelino é triste porque não tem família? Adelino olhou para a tia menina e sentiu aquele aperto no peito de novo. Acho que sim, pequena. Acho que sim. Mas agora você tem a gente, Isadora disse com aquela simplicidade infantil que corta direto ao coração. A mamãe diz que família não é só quem é parente de sangue. É quem a gente escolhe amar. Vanusa levou a mão ao peito, os olhos marejando novamente. Isadora, filha, não é assim que... Mas você disse isso, mamãe. Quando eu perguntei por que a vovó não era mãe de verdade do vovô que morreu antes de eu nascer, você falou que o vovô foi adotado, mas que a vovó amava ele igual. Que família é escolha, não obrigação. Adelino sentiu cada palavra daquela menina penetrar fundo no peito, quebrando camadas e mais camadas de proteção que ele tinha construído ao longo de décadas. Sua filha é muito sábia para a idade dela. Ele disse para Vanusa, a voz embargada. Ela presta muita atenção em tudo. Às vezes assusta como ela entende coisas de adulto.
Vanusa passou a mão nos cabelos de Isadora com carinho. Mas ela tem razão sobre o que eu ensinei. Família é escolha. Sangue não garante amor. E amor não precisa de sangue para existir. Então, Adelino respirou fundo, reunindo coragem. Então, se eu escolhesse, se eu quisesse fazer parte da família de vocês, seria possível? O silêncio que caiu sobre a cozinha foi diferente dos anteriores. Não era desconfortável nem tenso. Era um silêncio cheio de possibilidades, de um futuro que nenhum dos três tinha imaginado existir algumas horas atrás. Doutor, Vanusa começou, mas ele a interrompeu. Adelino? Só Adelino. Sem doutor, sem formalidade. Se vamos ser família, mesmo que seja uma família estranha e improvável, precisa começar pelo nome. Vanusa engoliu em seco, seus dedos apertando a barra do avental branco. Adelino, então. Eu não sei o que dizer. Isso tudo está acontecendo muito rápido. Algumas horas atrás eu era só sua empregada. E agora você está falando de família, de cuidar da Isadora, de pagar minha faculdade. É muita coisa. Eu sei. E eu não estou pedindo uma resposta agora. Mas preciso que você entenda uma coisa. Isso não é caridade. Não é pena. Não é um patrão rico querendo se sentir melhor fazendo o bem. Adelino se inclinou para a frente, apoiando os cotovelos na mesa. Isso é um homem de 43 anos percebendo que desperdiçou a vida inteira construindo coisas que não importam. E que, se não mudar agora, vai morrer sozinho numa mansão cheia de luxo e vazia de amor. Mas por que nós? Vanusa perguntou, as lágrimas voltando a escorrer. Por que logo eu e a Isadora? Você podia conhecer alguém da sua classe social, casar, ter seus próprios filhos, porque Isadora me chamou de pai hoje. E quando ela fez isso, eu vi nos olhos dela algo que nunca vi em ninguém. Ela realmente acredita. Ela não está fingindo, não está manipulando, não quer nada em troca. Ela só vê algo em mim que eu não sabia que existia. Adelino limpou os olhos rapidamente, surpreendendo-se com a própria emoção. E quando eu olho para você, Vanusa, eu vejo a pessoa que eu devia ter sido. Alguém que luta por amor, não por dinheiro. Alguém que sacrifica tudo por quem ama. Alguém que é rico de verdade, mesmo sem ter conta bancária gorda. Vanusa soluçou, cobrindo o rosto com as mãos. Isadora desceu da cadeira e correu até Adelino, subindo no colo dele sem pedir permissão. Ela abraçou o pescoço dele com força e sussurrou no ouvido. Você é bom, papaizinho. Eu sempre soube. Adelino fechou os olhos e abraçou aquele corpinho pequeno, sentindo algo que nunca tinha sentido na vida. A sensação de que estava exatamente onde deveria estar, fazendo exatamente o que deveria fazer. Quando abriu os olhos, viu Vanusa olhando para eles dois. Um sorriso triste, mas esperançoso no rosto. Está bem, ela disse baixinho. Vou aceitar. Vou aceitar a ajuda para a faculdade e vou deixar a Isadora ficar com você nas noites de aula. Mas com uma condição. Qual? Adelino perguntou, ainda com Isadora no colo. Quando eu estiver estudando, você não está tomando conta dela. Você está sendo pai, de verdade. Porque se for só obrigação, ela vai perceber e vai doer. E eu não quero que minha filha sofra mais do que já sofreu por não ter pai. Adelino assentiu, sua mão grande acariciando os cabelos lisos de Isadora. Eu prometo. Não vai ser obrigação. Vai ser a melhor parte do meu dia. E naquele momento, na cozinha silenciosa de uma mansão que sempre pareceu grande demais para uma pessoa só, 3 almas solitárias encontraram algo que procuravam sem saber, um lugar para pertencer. O que nenhum dos 3 sabia ainda era que aquela decisão simples, tomada numa tarde comum de trabalho, ia desencadear uma série de eventos que testariam não só a relação entre eles, mas também revelariam segredos do passado, desafios do presente e possibilidades de futuro que mudariam suas vidas para sempre. Porque família, a verdadeira família, não vem pronta. Ela se constrói tijolo por tijolo, escolha por escolha, dia após dia. E às vezes, os maiores laços são formados não pelo sangue que corre nas veias,
mas pelo amor que escolhemos cultivar nos corações. 3 dias depois, Vanussa entrou no escritório de Adelino com um envelope nas mãos. Ela bateu de leve na porta entreaberta, esperando permissão para entrar. Pode entrar, Vanussa. Adelino levantou os olhos dos papéis sobre a mesa. Ele notou imediatamente a expressão determinada no rosto dela. Trouxe os documentos que você pediu. Histórico escolar, RG, CPF, comprovante de residência. Ela colocou o envelope sobre a mesa. Mas preciso te fazer uma pergunta antes de seguir em frente. Pode perguntar. Vanussa respirou fundo, juntando coragem. Se eu aceitar tudo isso, a faculdade, você cuidar da Isadora, essa coisa de família, o que você espera em troca? Adelino fechou a pasta que estava revisando e se recostou na cadeira executiva de couro. Espero que você seja honesta comigo. Sempre. Espero que você cuide da Isadora do jeito maravilhoso que já cuida. E espero que você me ensine a ser uma pessoa melhor do que sou hoje. Só isso? Vanussa franziu a testa desconfiada. Só isso. Adelino confirmou. Vanussa, eu sei o que você está pensando. Conheço histórias de patrões que aproveitam da vulnerabilidade de funcionárias. Sei que há homens que usam poder e dinheiro para manipular mulheres que precisam do emprego. Mas eu te dou minha palavra. Isso nunca vai acontecer aqui. Você continua sendo minha funcionária, com todos os direitos garantidos. A única diferença é que agora você também vai ser minha amiga. E Isadora. Isadora vai ser a filha que eu escolhi ter. Vanussa sentiu os olhos marejarem pela 1000ª vez naquela semana. Por que você é tão bom com a gente? Ninguém nunca foi assim. Porque vocês duas me deram algo que dinheiro não compra. Propósito. Pela primeira vez em 20 anos, eu acordo de manhã pensando em algo além de reuniões e contratos de investimento imobiliário. Eu acordo pensando se Isadora vai gostar do café da manhã que vou pedir para a cozinheira preparar. Se você está bem. Se precisa de algo. Adelino se levantou e caminhou até a janela. E sabe o que é mais estranho? Isso não me deixa mais fraco nos negócios. Me deixa mais forte. Porque agora eu tenho por quem lutar. Antes eu acumulava dinheiro por acumular. Agora, cada contrato que fecho, cada decisão empresarial que tomo, eu penso. Isso vai garantir segurança para elas. Isso vai pagar a faculdade da Vanussa. Isso vai dar um futuro melhor para Isadora. Vanussa se aproximou da janela e ficou ao lado dele. Os dois olhando para o jardim onde Isadora brincava com uma bola colorida. Ela está feliz. Vanussa murmurou. Não lembro da última vez que vi ela tão feliz. Ela acorda todos os dias perguntando se vai ver você, se pode vir trabalhar comigo, se você vai jantar com a gente. E eu fico esperando ela chegar. Adelino admitiu. Um sorriso pequeno nos lábios. Ontem, quando ela entrou correndo no escritório para me mostrar um desenho que fez na escola, eu estava no meio de uma teleconferência sobre um projeto de reforma de um prédio comercial. E sabe o que eu fiz? Pedi licença para os investidores, desliguei o microfone e passei 5 minutos olhando o desenho dela. Porque o sorriso daquela menina vale mais que qualquer contrato milionário. Ela desenhou você. Vanussa disse baixinho. No desenho, vocês dois estão de mãos dadas. E tem um coração vermelho gigante no meio. Adelino sentiu o peito apertar. Eu sei. Ela me deu o desenho. Está emoldurado ali na estante, atrás dos troféus de empreendedorismo que ganhei ao longo da carreira. Vanussa olhou para onde ele apontava e viu o desenho infantil, todo colorido e desproporcional, ocupando lugar de destaque entre prêmios de gestão empresarial e reconhecimentos profissionais. Você realmente se importa com ela? Não era uma pergunta, era uma constatação. Me importo. Mais do que imaginei que fosse possível me importar com alguém. Adelino virou o rosto para olhá-la. E me importo com você também, Vanussa. Como pessoa, como mãe, como alguém que merece ter a chance de realizar os sonhos que adiou por anos. Vanussa limpou as lágrimas rapidamente. Está bem, vou aceitar tudo. A faculdade, você cuidando da Isadora, essa família estranha que a gente está construindo. Mas preciso manter meu trabalho aqui. Preciso continuar sendo sua empregada, fazendo minhas tarefas. Porque se eu virar dependente de você sem fazer nada em troca, vou me sentir inútil. Adelino completou.
Eu entendo. Você pode continuar trabalhando, mas vamos renegociar seu salário. Não precisa aumentar, eu já ganho bem e... Vanusa, seu salário atual é R$ 2.400. Isso não é justo para a quantidade de trabalho que você faz. A partir do mês que vem, você vai ganhar 4.500. E antes que você proteste, não é favor. É o salário justo pelo serviço. Consultei com RH e é o valor médio de mercado para governanta em residência de alto padrão. Vanusa abriu a boca para protestar, mas Adelino ergueu a mão. Não discute comigo nisso. É decisão final. Além disso, você vai ter plano de saúde empresarial para você e para Isadora. Cobertura completa, sem carência. E previdência privada, porque você precisa pensar no futuro também. Adelino, isso é demais, eu não mereço. Você merece e vai aceitar. Fim da conversa. Adelino cruzou os braços, assumindo o tom de empresário que não aceita questionamentos. Agora me diz, quando começam as aulas? Segunda-feira que vem, terça, quinta e sábado, das 7 às 10 da noite. Perfeito. Então, a partir de segunda, você sai daqui às 6h30. Isadora fica comigo. Pode deixar o uniforme para ela trocar depois da escola, brinquedos, o que ela precisar. Vou transformar a sala de estar em um espaço para ela. Tem televisão, sofá confortável. Vou comprar uma mesinha para ela fazer lição. Você pensou em tudo. Vanusa murmurou, impressionada. Tive 3 dias para planejar. Usei bem o tempo. Adelino deu de ombros, mas havia um brilho nos olhos que entregava o quanto ele estava empolgado com aquela nova rotina. Ah, e mais uma coisa. No sábado, vamos fazer uma saída juntos. Eu, você e Isadora. Uma saída? Vanusa arregalou os olhos. É, um passeio, parque, shopping, cinema, sei lá. O que Isadora gostar. Porque família faz isso, né? Passa tempo junto, faz coisas divertidas. Vanusa sorriu através das lágrimas. Ela vai amar. Nunca saímos para passear porque sempre falta dinheiro para essas coisas. O pouco que sobra eu guardo para emergências. Então está na hora de fazer memórias boas, porque Isadora merece ter lembranças felizes da infância. Naquele momento, a porta do escritório se abriu abruptamente e Isadora entrou correndo, a bola colorida nas mãos. Papaizinho, olha, consegui jogar a bola na cesta do outro lado do jardim, 4 vezes seguidas. Adelino se abaixou e abriu os braços. Isadora correu até ele e se jogou no abraço, rindo alto. Você é uma campeã, pequena. 4 vezes. Aposto que nem jogador profissional consegue. É porque você me ensinou direitinho ontem. Lembra que você falou para mirar embaixo, não em cima? Lembro. E você aprendeu rápido. Isadora se afastou um pouco e segurou o rosto de Adelino com as mãozinhas pequenas. Você é o melhor papaizinho do mundo. Adelino sentiu algo quebrar e se reconstruir dentro dele ao mesmo tempo. Ele olhou para Vanusa por cima da cabeça de Isadora e viu que ela estava chorando de novo, mas sorrindo também. Obrigado, pequena. E você é a melhor filha que eu podia ter pedido. Isadora o abraçou com força e sussurrou no ouvido dele. Agora se a gente é família de verdade, né? Pra sempre? Adelino fechou os olhos, apertando aquele corpinho pequeno contra o peito. Pra sempre. E naquele abraço, selou-se uma promessa que nenhum dos 3 sabia o quanto seria testada nos meses seguintes. Mas naquele momento, nada disso importava. Só importava que pela primeira vez em décadas de solidão, Adelino Ferreira tinha uma família. E pela primeira vez em anos de luta solitária, Vanusa Almeida tinha alguém ao seu lado. E pela primeira vez em 6 anos de vida, Isadora tinha um pai que escolheu amá-la. Os próximos meses trouxeram mudanças profundas na rotina da mansão. Vanusa começou a faculdade de psicologia com dedicação impressionante. Acordava às 5 da manhã, preparava café da manhã para Adelino e Isadora. Fazia as tarefas domésticas até às 2 da tarde, quando buscava a Isadora na escola. Passava a tarde ajudando a menina com as lições, brincando no jardim, e às 6h30 saía para na faculdade. Nesses horários, Adelino assumia o papel de pai com uma naturalidade que surpreendia até ele mesmo. Jantava com Isadora na mesa grande da sala de jantar,
Conversavam sobre o dia dela na escola, assistiam desenhos juntos, e às 9 em ponto, ele a colocava para dormir no quarto de hóspedes que tinha sido transformado em um quarto infantil completo, com cama decorada de princesa, estante cheia de livros e brinquedos. Conta uma história, papaizinho. Isadora pedia todas as noites, já de pijama e debaixo das cobertas. E Adelino, que nunca tinha contado uma história na vida, descobria que tinha talento para inventar aventuras fantásticas que faziam os olhos de Isadora brilharem de encantamento. Era uma vez uma menina muito corajosa que morava num castelo. Ele começava sentado na beirada da cama e Isadora ouvia atenta, fazendo perguntas, rindo nos momentos engraçados, ficando tensa nas partes de suspense. Quando Vanusa chegava da faculdade às 11 da noite, sempre encontrava Adelino ainda acordado, trabalhando no laptop na sala ou revisando documentos. Como foi a aula? Ele perguntava, deixando o trabalho de lado. Intensa? Hoje aprendemos sobre desenvolvimento infantil. Foi fascinante. Vanusa se sentava no sofá, tirando os sapatos cansada. E a Isadora? Deu trabalho? Nunca dá. Jantou toda a comida, fez o dever de matemática, me ensinou uma música nova que aprendeu na escola, tomou banho sem reclamar e dormiu depois de 3 histórias. Adelino sorria enquanto contava. Ela é incrível, Vanusa, inteligente, curiosa, educada. Você fez um trabalho maravilhoso criando ela. Estou tentando. Vanusa suspirou. Às vezes me sinto culpada. Culpada de não dar tudo o que ela merece, de trabalhar tanto que não tenho energia para brincar direito, de não poder comprar os brinquedos que as outras crianças têm. Vanusa, olha para mim. Adelino esperou ela erguer os olhos cansados. Você deu para ela a coisa mais importante. Amor incondicional. Todo o resto é só detalhe. Isadora não liga para brinquedos caros ou roupas de marca. Ela liga que a mãe dela luta todos os dias para dar o melhor. E isso ela nunca vai esquecer. Vanusa limpou as lágrimas que ameaçavam cair. Obrigada por tudo. Por ser tão bom com ela. Comigo, com a gente. Não agradece. Vocês mudaram minha vida, Vanusa. Mudaram de verdade. E era verdade. Adelino tinha mudado de formas que nem ele mesmo reconhecia. Antes, acordava apenas pensando em lucro, em expandir os negócios, em fechar contratos cada vez mais lucrativos. Agora, acordava pensando no sorriso de Isadora no café da manhã, em como estava o desempenho de Vanusa na faculdade, em que programa divertido podia fazer com as duas no fim de semana. Mas nem tudo eram flores. A realidade ia cobrar seu preço. Foi numa quinta-feira à noite, 3 meses depois do início dessa nova rotina, que as coisas começaram a complicar. Adelino estava jantando com Isadora quando seu celular tocou. Era Marcelo, sócio minoritário na construtora e um dos poucos amigos que Adelino tinha. Adelino, precisamos conversar urgente. A voz de Marcelo estava tensa. Agora? Estou jantando com a Isadora e... Agora. É sobre o contrato da construtora de mansões de luxo que estávamos negociando. Os investidores recuaram. Todos eles. Adelino sentiu o estômago gelar. Como assim recuaram? A gente tinha acordo fechado. 22 milhões em investimento garantidos. Tinham. Mas vazou uma notícia sobre problemas com a documentação de um dos terrenos. Dizem que há irregularidades no registro do imóvel. Os investidores estão com medo de entrar numa roubada e perderam a confiança. Mas não tem irregularidade nenhuma. Eu revisei pessoalmente toda a documentação. O financiamento imobiliário está aprovado. O seguro residencial está contratado, tudo dentro das normas. Eu sei, mas boato já se espalhou e os caras estão assustados. Sem esse investimento, a gente não consegue começar a obra. E se não começar em 30 dias, perdemos o terreno. E se perdemos o terreno, a empresa vai para a lona. Estamos falando de falência, Adelino. Isadora olhou para Adelino, percebendo a tensão na voz dele. Tá tudo bem, papaizinho? Adelino forçou um sorriso. Tá, pequena. É só trabalho chato. Come sua comida. Ele voltou ao telefone, a voz baixa. Marcelo, amanhã de manhã a gente se reúne. Vamos resolver isso. Deve ser mal entendido.
Algum concorrente espalhando mentira para nos prejudicar. Espero que seja. Porque se não for, cara, é sério. 20 anos de trabalho podem ir pro ralo. Adelino desligou o telefone com a mão tremendo. Ele olhou para a Isadora, que o observava preocupada. Você está com medo, papaizinho? A menina perguntou com aquela sensibilidade assustadora. Um pouquinho. Adelino admitiu. Ele tinha aprendido com Vanussa que mentir para criança só piora as coisas. Tenho um problema no trabalho. Um problema grande. Mas você é inteligente. Você vai resolver. Isadora disse com tanta certeza que Adelino quase acreditou. Obrigado pela confiança, pequena. A mamãe sempre diz que problema é só um desafio disfarçado e que gente inteligente adora desafios. Adelino sorriu de verdade dessa vez. Sua mãe é muito sábia. Naquela noite, quando Vanussa chegou da faculdade, encontrou Adelino ainda no escritório, cercado de papéis, documentos, planilhas de gestão empresarial espalhadas pela mesa. Adelino, são quase meia-noite. Você não foi dormir. Ele levantou os olhos e Vanussa viu algo que nunca tinha visto antes. Medo. Medo real nos olhos de um homem que sempre pareceu inabalável. Vanussa. Acho que vou perder tudo. Ela entrou no escritório e fechou a porta atrás de si. Que aconteceu? Adelino contou tudo. O investimento que caiu, o boato sobre irregularidades, o risco de perder o terreno, a possibilidade de falência da empresa que construiu ao longo de 20 anos de trabalho duro. E o pior é que não é só sobre mim. São 50 famílias que dependem dos empregos na construtora. São fornecedores que vão ficar sem pagamento. É o compromisso com clientes que já pagaram adiantado pela construção das mansões planejadas. E é... Ele pausou, a voz falhando. E é vocês duas. Como vou pagar a faculdade? Como vou garantir a segurança de vocês se eu perder tudo? Vanussa se aproximou da mesa e pegou as mãos dele entre as suas. Adelino, olha para mim. Ela esperou até ele erguer os olhos. Eu vivi a vida inteira sem segurança financeira. Criei a Isadora com um salário mínimo, às vezes menos. Passei fome para ela poder comer. Passei frio para ela ficar quentinha. E sabe o que eu aprendi? Que dinheiro vai e vem. Empregos aparecem e desaparecem. Mas família de verdade, essa fica. Essa não abandona quando as coisas ficam difíceis. Mas eu prometi te dar estabilidade, te dar condições de estudar, de ter uma vida melhor. E você deu. Durante 3 meses, eu vivi o que nunca achei que viveria. Dignidade, respeito, uma família que me acolheu. Agora é minha vez de retribuir. Se você perder tudo, a gente perde junto. E se você construir de novo, a gente constrói junto. Porque é isso que família faz. Adelino sentiu as lágrimas descerem pelo rosto pela primeira vez em décadas. Eu não mereço você. Não mereço nada disso. Merece sim. Você merece ser feliz, merece ser amado, merece ter pessoas que lutam por você tanto quanto você luta por elas. Vanussa apertou as mãos dele com força. E eu vou te ajudar a resolver isso. A gente vai descobrir quem espalhou esses boatos, vai provar que não tem irregularidade nenhuma e vai recuperar esse investimento. Como? Você é estudante de psicologia, não entende de gestão empresarial, finanças, planejamento de investimentos. Mas entendo de pessoas, e pessoas são movidas por interesses. Alguém tem interesse em te derrubar. A gente só precisa descobrir quem e por quê. Adelino olhou para ela com admiração renovada. Estava diante de uma mulher que 3 meses atrás era apenas sua empregada, mas que agora se revelava muito mais. Era sua parceira, sua família, sua força quando ele não tinha mais. Você tem razão. Isso não foi acidente. Foi sabotagem. Adelino se levantou. A mente de empresário voltando a funcionar. Preciso descobrir quem está por trás disso. E eu vou te ajudar. A gente vai revisar cada documento, cada contrato, cada conversa que você teve sobre esse projeto. Vai ter uma pista em algum lugar. E havia. Levou 2 dias de investigação intensa. 2 dias nos quais Adelino mal dormiu. 2 dias nos quais Vanussa cancelou aulas para ficar ao lado dele revisando papéis, fazendo ligações, confrontando informações.
E finalmente descobriram. Era Roberto Mendes, um antigo sócio que Adelino havia comprado e tirado da sociedade 5 anos atrás, por má gestão e desvio de recursos. Roberto nunca tinha aceitado a derrota e passou anos planejando vingança. Ele tinha espalhado os boatos falsos, tinha falsificado documentos, sugerindo irregularidades, tinha convencido os investidores a recuar. Esse filho da mãe, Adelino murmurou ao ver as provas que finalmente conseguiram reunir. Ele forjou tudo, tudo. Mas agora a gente tem provas. Vanussa apontou para os documentos espalhados na mesa. Tem as conversas que ele teve com os investidores, tem os e-mails falsos que ele enviou fingindo ser você, tem até a confissão de um ex-funcionário dele que ele tentou subornar. Vou destruir ele, vou processar até a última camisa que ele tem nas costas. Não. Vanussa colocou a mão no braço de Adelino. Você vai fazer melhor que isso. Você vai provar a verdade para os investidores, vai recuperar seu negócio e vai deixar a justiça cuidar dele. Vingança não constrói nada, Adelino. Só destrói quem se vinga também. Adelino respirou fundo 3 vezes, controlando a raiva. Você está certa, como sempre. Ele pegou o telefone. Vou ligar para os investidores agora, vou mostrar as provas, vou limpar meu nome. E foi o que fez. Em 48 horas, a situação estava resolvida. Os investidores voltaram atrás, o contrato foi restabelecido, Roberto foi denunciado e enfrentou processo por difamação, fraude e tentativa de extorsão. A construtora estava salva. Mas algo tinha mudado em Adelino durante aquela crise. Ele tinha descoberto que não estava sozinho, que tinha alguém ao seu lado, alguém que lutava por ele com a mesma ferocidade que ele sempre lutou sozinho pelos seus objetivos. Na noite em que tudo se resolveu, Adelino chamou Vanussa e Isadora para o escritório. Tenho algo importante para falar para vocês duas. Vanussa sentou no sofá de couro, com Isadora no colo. Ambas olhavam para Adelino com expectativa. Essa última semana me ensinou algo fundamental. Me ensinou que sucesso sem família não é sucesso de verdade. É só números numa conta bancária. Adelino se aproximou delas e me ensinou que vocês são minha família de verdade. Não porque eu pago faculdade, não porque eu cuido da Isadora quando você estuda, mas porque quando eu estava desmoronando, vocês me seguraram. Quando eu achei que ia perder tudo, vocês me lembraram do que realmente importa. A gente sempre vai estar aqui, Vanussa disse baixinho. Não importa o que aconteça, eu sei. E por isso quero fazer algo que devia ter feito há tempos. Adelino se ajoelhou na frente delas, ficando na altura de Isadora. Pequena, você gostaria se eu virasse seu pai de verdade? Não só de brincadeira, mas de verdade mesmo. No papel, na lei, para sempre? Isadora arregalou os olhos enormes. Como? Eu quero te adotar. Oficialmente. Quero que meu nome fique na sua certidão de nascimento. Quero que você seja minha filha perante a lei, perante todos, perante o mundo todo. Se você quiser, claro. Isadora olhou para a mãe como se pedindo permissão. Mamãe, pode? Vanussa estava chorando tanto que não conseguia falar. Ela apenas acenou com a cabeça, um sorriso enorme no rosto apesar das lágrimas. Isadora se jogou no pescoço de Adelino com tanta força que quase o derrubou. Sim. Sim, 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 eu quero ser sua filha de verdade, para sempre. Adelino abraçou aquela menina de 7 anos como se ela fosse a coisa mais preciosa do universo. E ela era exatamente isso. Então é oficial. Amanhã vou ao cartório começar o processo de adoção. E Vanussa? Ele olhou para a mulher que tinha entrado na sua vida como empregada, mas que agora era muito mais. Eu sei que é cedo. Sei que nossa história é estranha. Sei que começamos desse jeito maluco, improvável, mas eu preciso te perguntar algo. Vanussa limpou as lágrimas, o coração batendo disparado. O quê? Você aceitaria me dar a honra de não só ser pai da Isadora, mas também de ser seu companheiro, seu parceiro de verdade? Não só nas crises, mas em tudo? Na vida toda? Vanussa cobriu a boca com a mão, os olhos transbordando. Adelino, você está me pedindo, estou te pedindo para casar comigo. Não agora, não com pressa, mas no futuro, quando você se sentir pronta.
Quando terminar a faculdade, quando se sentir segura de que não é gratidão, não é dependência, mas amor de verdade. Ele segurou a mão dela. Porque o que eu sinto por você, Vanussa Almeida, é amor. Amor verdadeiro. Do tipo que eu nunca senti na vida. Do tipo que me faz querer ser uma pessoa melhor todos os dias. Do tipo que me faz acordar feliz porque sei que vou ver você e a Isadora. Vanussa soluçou alto, se jogando nos braços dele junto com Isadora. Os três ficaram ali, abraçados, chorando juntos, selando não apenas uma promessa de casamento futuro, mas o começo verdadeiro de uma família construída não por sangue, mas por escolha. Sim, Vanussa sussurrou contra o ombro dele. Sim para tudo. Sim para você ser pai da Isadora. Sim para um futuro juntos. Sim para essa família maluca que a gente criou. Sim, sim, sim. E ali, naquele abraço coletivo, três almas que estavam perdidas se encontraram completamente. Os meses seguintes foram de pura transformação. O processo de adoção correu rápido porque não havia pai registrado na certidão de Isadora e porque os assistentes sociais que avaliaram o caso viram claramente o vínculo genuíno entre Adelino e a menina. 7 meses depois da primeira vez que Isadora chamou Adelino de papaizinho, ele oficialmente se tornou o pai legal dela. Vanussa se formou em psicologia com louvor, conseguiu estágio numa clínica renomada e 2 anos depois estava trabalhando como psicóloga infantil, ajudando crianças de famílias de baixa renda. Ela nunca esqueceu de onde veio. Adelino continuou tocando sua construtora com sucesso, mas agora com prioridades diferentes. Reduziu as horas de trabalho, contratou um gerente de confiança para dividir as responsabilidades e passou a dedicar mais tempo para a família. Criou até um programa de bolsas de estudo na empresa, oferecendo capacitação profissional para funcionários e seus filhos. E 3 anos depois daquela tarde em que tudo começou, numa cerimônia simples mas emocionante no jardim da mansão, Adelino e Vanussa se casaram. Isadora foi a daminha, carregando as alianças com o maior orgulho do mundo. Eu sempre soube que vocês iam ficar juntos para sempre. Isadora declarou na festa, causando risos de todos os presentes. Desde o primeiro dia que chamei ele de papaizinho, eu sabia. E talvez ela realmente soubesse. Talvez aquela menina de apenas 6 anos tivesse visto algo que os adultos, com todas suas barreiras e medos, não conseguiam ver. Que família não precisa ser perfeita, não precisa seguir padrões sociais, não precisa ter começado da forma tradicional. Família precisa apenas ser verdadeira, precisa ser escolhida, precisa ser cultivada com amor, dedicação, presença e compromisso. 5 anos depois, Isadora tinha 12 anos, já ganhava campeonatos de basquete na escola, tirava notas excelentes, era popular entre os colegas, mas nunca esquecia de abraçar os pais todos os dias antes de sair para a escola. Ela tinha fotos da família espalhadas pelo quarto, incluindo uma foto emoldurada em destaque. Aquela primeira tarde no escritório quando tudo começou. Vanussa havia aberto seu próprio consultório de psicologia, especializado em atendimento de mulheres em situação de vulnerabilidade e crianças carentes. Usava sua própria história como inspiração para mostrar que era possível reconstruir a vida. E Adelino, aos 50 anos, tinha finalmente encontrado o que procurou a vida inteira sem saber: propósito. Não o propósito de acumular riqueza ou construir impérios empresariais, mas o propósito simples e profundo de ser importante na vida de pessoas que ele amava. Na manhã do 10º aniversário da adoção, Isadora desceu para a cozinha e encontrou Adelino preparando o café da manhã, como fazia todos os sábados. Bom dia, papaizinho. Bom dia, pequena. Feliz aniversário do dia que você oficialmente virou minha filha. Isadora abraçou ele por trás, apoiando a cabeça nas costas dele. Sabe o que é engraçado? Eu nem lembro mais de como era não ter você como pai. Parece que você sempre esteve aqui. Adelino virou-se e abraçou a filha, que já estava quase da mesma altura que ele. Para mim também. Parece que vocês sempre foram minha família. É porque a gente sempre foi, né? Só demorou pra gente se encontrar. Acho que você tem razão.
Adelino beijou o topo da cabeça dela. Vanusa entrou na cozinha nesse momento, já vestida para um sábado casual em família. Ah, eu adoro essa cena. Vocês dois juntos sempre me fazem chorar. Mamãe, você chora por tudo. Isadora riu, soltando Adelino para abraçar a mãe. Porque eu sou feliz, muito feliz. Vanusa olhou para o marido por cima da cabeça da filha. Nunca pensei que seria possível ser tão feliz. Nem eu, Adelino admitiu. Mas descobri que às vezes a felicidade chega do jeito mais inesperado possível. Às vezes, ela chega na forma de uma menina de 6 anos, puxando sua gravata e te chamando de pai, mesmo sem te conhecer direito. E às vezes ela chega na forma de um empresário milionário, que tem coragem de abrir o coração quando poderia ter apenas fechado a porta do escritório. Vanusa acrescentou. A gente é mesmo uma família estranha, né? Isadora comentou, se servindo de suco de laranja. A melhor família estranha do mundo. Adelino corrigiu. Porque foi escolhida. Porque foi construída com amor. Porque resistiu a desafios. Porque cresce todo dia. E era verdade. Aquela família que começou com uma pergunta inocente de uma criança, que cresceu em meio a crises e incertezas, que se consolidou através de escolhas conscientes e amor incondicional, era a prova viva de que os laços mais fortes são aqueles que construímos por vontade própria. Não é o sangue que nos torna família. É a escolha de estar presente. É o compromisso de cuidar. É a coragem de amar mesmo quando tudo parece impossível. É a capacidade de ver além das aparências e reconhecer valor onde a sociedade só vê insignificância. Naquela manhã de sábado, enquanto os três tomavam café da manhã juntos, rindo de piadas internas, planejando o dia, sendo apenas uma família normal fazendo coisas normais, nenhum deles pensava mais no quão improvável era aquela história, porque para eles não era mais uma história improvável, era apenas a vida deles, a família deles, o amor deles. E se tem algo que essa história ensina, é que nunca é tarde para encontrar sua família. Nunca é tarde para recomeçar. Nunca é tarde para escolher o amor ao invés do medo, a conexão ao invés do isolamento, a coragem de ser vulnerável ao invés da segurança da solidão. Adelino tinha passado 43 anos construindo muros ao redor do coração. Bastou uma tarde, uma criança e uma pergunta simples para derrubar tudo. E no lugar dos muros, cresceu um jardim. Um jardim onde 3 pessoas que estavam perdidas encontraram não apenas abrigo, mas pertencimento verdadeiro. Anos depois, quando Isadora já era uma jovem adulta cursando medicina, ela escreveu um texto sobre família para a faculdade. E nesse texto, ela contou sua história. Contou sobre a mãe guerreira que criou ela sozinha. Contou sobre o empresário solitário que tinha tudo e nada ao mesmo tempo. Contou sobre uma tarde em que ela, sem saber de nada, chamou um estranho de pai e mudou 3 vidas para sempre. O texto terminava assim: família não é apenas quem nos dá a vida. Família é quem escolhe estar presente nela. É quem segura nossa mão quando estamos com medo. É quem acredita em nós quando ninguém mais acredita. É quem luta conosco e por nós. É quem nos ensina que pertencer não é questão de sangue, mas de coração. E eu tive sorte. Eu tive uma mãe que me ensinou o valor do amor incondicional. E ganhei um pai que me ensinou que nunca é tarde para construir uma família. Nós não temos a família tradicional que as pessoas esperam, mas temos algo muito melhor. Temos a família que escolhemos ser. E isso é tudo. Quando Vanusa e Adelino leram esse texto, choraram juntos no sofá da sala, abraçados, olhando para as fotos na parede que documentavam a jornada deles. A gente conseguiu. Vanusa sussurrou. Contra todas as probabilidades, contra todos os obstáculos, a gente construiu isso. Uma família de verdade. Não. Adelino a corrigiu suavemente. Não fomos nós que construímos. Foi Isadora. Ela viu algo em mim que eu não via. Ela teve coragem de me chamar de pai quando eu não era nada para ela. Ela foi a ponte que uniu 2 pessoas perdidas e transformou 3 estranhos numa família.
As crianças sempre foram mais sábias que a gente. Vanusa sorriu através das lágrimas. Sempre foram, Adelino concordou. E sempre serão. E assim termina a história de Adelino Ferreira, o empresário que tinha tudo e nada. De Vanusa Almeida, a mãe guerreira que lutou sozinha até encontrar um parceiro de verdade. E de Isadora, a menina que com apenas 6 anos teve sabedoria suficiente para ver além das aparências e chamar de pai um homem que precisava desesperadamente ser amado. Esta não é apenas uma história sobre família, é uma história sobre coragem. Coragem de ser vulnerável. Coragem de aceitar amor. Coragem de dar chances. Coragem de reconstruir depois de perder. Coragem de acreditar que é possível encontrar pertencimento em lugares inesperados. E se tem uma lição que essa história nos deixa é simples, mas profunda. Nunca subestime o poder de uma escolha. Uma escolha de abrir a porta quando poderia fechá-la. Uma escolha de dar oportunidade quando seria mais fácil negar. Uma escolha de amar quando seria mais seguro permanecer indiferente. Porque às vezes, uma única escolha pode mudar não apenas uma vida, mas 3. Pode transformar uma mansão vazia num lar cheio de vida. Pode converter solidão em família. Pode fazer com que um empresário rico finalmente descubra o que significa ser verdadeiramente rico. Ter pessoas que amam você não pelo que você tem, mas por quem você é. E no final, não são os bens materiais, os investimentos lucrativos, as mansões de luxo ou os contratos milionários que definem o valor de uma vida. É o amor que cultivamos. São as pessoas que escolhemos cuidar. São os laços que construímos. São as memórias que criamos. É o legado de bondade que deixamos. Adelino, Vanusa e Isadora provaram isso. Provaram que família é muito mais que biologia. Que amor é mais forte que convenções sociais. Que dignidade não tem classe social. E que, às vezes, as pessoas mais importantes da nossa vida entram por portas que nunca imaginamos abrir. Então, se você está lendo esta história e sentindo que está sozinho, lembre-se, sua família pode estar mais perto do que você imagina. Pode estar na pessoa que você nunca notou direito. Pode estar esperando apenas que você tenha coragem de abrir o coração. Porque no fim, todos nós estamos apenas procurando o mesmo. Alguém que nos veja de verdade. Alguém que nos escolha. Alguém que fique. Alguém que transforme uma casa em lar. Um estranho em família. E solidão em pertencimento. E essa transformação começa com uma escolha. Uma escolha simples. A escolha de amar. Inscreva-se no canal e ative o sininho para mais histórias que vão tocar seu coração e te fazer acreditar que nunca é tarde para